Olá pessoal, eu sou a Juliana Krusinski, eu sou nutricionista, eu sou celíaca e há uns 8 anos eu tenho estudado doença celíaca. E aí de tantas pessoas começarem a me pedir para fazer vídeo, eu resolvi começar a tentar. Eu ainda não tenho muita intimidade com a câmera, mas eu resolvi tentar, até para falar um pouquinho a respeito das coisas que quem me conhece sabe que eu já venho falando na rede social há algum tempo, no Instagram e no Face. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, tá, é de certa forma desmistificar uma coisa que há muitos anos é falada, que é a respeito do glúten colar o intestino. Gente, isso não acontece. O glúten não cola o intestino. O que acontece? O intestino, ele é um tecido mucoso, tá? Ele é úmido, ele precisa de muco e de algumas secreções digestivas, justamente para que nada cole dentro dele, né? É importante que o intestino consiga se movimentar, consiga empurrar os alimentos e formar o bolo fecal, de forma que nada interrompa esse trajeto. Então nada pode colar na parede do intestino, porque se colar alguma coisa no intestino, a gente tem uma emergência que é cirúrgica, né? Então o intestino colado é um intestino que tem uma aderência ou que tem uma obstrução. E o paciente tem que ir para a emergência, ser submetido a uma cirurgia, muitas das vezes de emergência. Então essa história de falar que glúten cola o intestino, isso é uma tremenda besteira, não cola. O glúten ele pode ajudar a colar um papel quando você faz uma cola de farinha de trigo. Mas a gente está falando de um papel, que não é um tecido mucoso, é um papel. Não tem nada para impedir que o glúten forme essa cola ali naquele papel, por exemplo, né? Mas quando a gente está falando de intestino, de corpo humano, essa história de cola, isso é uma tremenda de uma besteira. O que acontece é que nas pessoas que têm doença celíaca, e muitas das vezes não sabem, até porque não tem sintomas gastrointestinais muito evidentes, o glúten, a ingestão de glúten faz com que uma reação inflamatória comece a acontecer dentro do intestino, justamente nessa mucosa. Essa reação inflamatória se volta contra o próprio intestino e há uma autodestruição, há uma destruição da superfície que absorve os nutrientes. Por conta disso, a digestão pode ficar um pouco difícil, a gente pode ter diarreia, a gente pode ter gases, dor, distensão abdominal. Outras pessoas não têm nada disso, mas ficam com o intestino extremamente preso, o que não significa que o intestino esteja colado, significa apenas que a inflamação está impedindo a movimentação adequada do intestino, mas não tem nada colado lá dentro, tá? E a partir daí a gente vai tendo uma inflamação que se torna sistêmica, ela pode afetar o corpo inteiro. Tanto que tem celíacos que têm enxaqueca, né? Porque essa inflamação ela já está começando a afetar o sistema nervoso. Alguns celíacos sofrem de infertilidade, porque a inflamação e os anticorpos produzidos contra o glúten afetaram o sistema reprodutor. As pessoas podem ter sintomas de gastrite, podem ter dores articulares, podem ter problemas tireoidianos, podem ter uma porção de sintomas. Mas em nenhum momento o glúten vai colar o intestino. Então era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo de hoje, tá? O glúten ele faz uma porção de coisa nas pessoas que têm alguma desordem associada ao glúten, seja doença celíaca, seja alergia ao trigo, seja sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Ele causa uma tremenda de uma bagunça no nosso corpo, mas em nenhum momento ele vai colar o intestino, tá? Então eu queria falar isso para vocês, porque essa é uma fala que vem sendo repetida há muito tempo, e eu vou falar que isso me incomoda profundamente, porque isso não é verdade, tá? E às vezes a gente como profissional de saúde pode acabar errando na forma de passar a informação, porque a gente quer simplificar demais algo que é muito complexo. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com a forma como a gente fala, né? E tentar explicar as coisas para as pessoas, para o nosso público, eu acho que isso é importante. Então o primeiro vídeo é para isso, gente, é para falar que não cola, faz um monte de coisa, machuca, inflama, destrói, causa infertilidade, pode causar demência, pode causar anemia, osteoporose, causa um monte de coisa. Mas o glúten não cola o intestino, ok? Até a próxima, pessoal!